Fala Geração! Hoje estamos aqui no podcast Fala Geração. E você de casa que nos acompanha, hoje teremos um assunto muito importante e muito real, a qual né, muitas pessoas ela tem medo até de falar e tem até dúvidas, inclusive talvez você tenha muitas dúvidas. O assunto é como viver a fé nos dias de hoje, na vida prática. Como conciliar a vida prática e a vida da fé. Porque na verdade essa pergunta é mais pra gente entender o assunto, porque a fé é a vida prática, né, Marlon? A fé é a vida prática. E antes de começar esse assunto, né, que sobre a fé é a vida prática, como conciliar a fé, a vida cristã, a vida com Deus, no trabalho, na vida sentimental, na vida econômica, na vida familiar, esse é o assunto dessa semana. Eu sou o pastor Lucas, né, esse aí é o Marlon, né, Marlon? A paz, Marlon pessoal. Bruno, né? Isso, Marlon Bruno. Como que é o seu nome completo? Marlon Bruno Miranda. Eita, rapaz, é o Miranda, né? Isso. Ele tem a família de lá do Pedregal, né, Marlon? Isso, moramos lá no Goiás, lá. Exatamente. Hoje estamos aí pra falar um pouco, né, com o pessoal. Exatamente. E esse é o assunto dessa semana. Roda a vinheta e já voltamos. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu gosto de vir por geração por causa de... Porque aqui o Espírito Santo tem liberdade pra trabalhar. Por conta do pré-culto e do pós-culto. Por conta da palavra. Pelos amigos de Cristo. Porque eu saio renovada. Que eu saio alegre pela companhia dos meus irmãos. Pela presença de Deus. Eu venho por geração porque eu gosto de comunhão. Eu venho porque eu gosto dos louvores. Eu venho por geração porque a gente entra triste e sai feliz, cheia do Espírito Santo. Eu venho por geração porque eu me sinto bem, me sinto leve. Eu venho por geração por conta do café. Eu venho porque eu gosto de tocar, ouvir a palavra e participar desse ambiente maravilhoso. E eu venho por causa dos nossos amigos e irmãos! Porque vai arrebentar. E porque vai arrebentar! E por causa do café! E por causa do padrão! E por causa do café! Por causa do macarrão! Por causa da canjica! Paz de Cristo! Por causa da cantina! Aqui a música infantil não é só para as crianças, mas sim para os jovens também. E vai arrebentar. Muito bem, e hoje o assunto, né, Marlon? O assunto muito que a gente, na verdade, usa muito, né? A gente, Marlon, utiliza todos os dias esse assunto, que é conciliar a fé na vida prática, na verdade, no dia a dia, na verdade, né? Sim, né? Muitas das vezes, né, os jovens, as pessoas acham que ser cristão é apenas ir na igreja, né, durante os domingos ou durante o sábado, né? Quando na verdade isso é para a vida toda. Nós não somos crentes, não buscamos a Deus só quando a gente vai para a igreja, né? Não, é em todo momento, em toda hora, né, em todo tempo. Exatamente, né? Até porque Jesus ensinou isso, né? Jesus disse na palavra dele em Gálatas, né? Deus falou na palavra, né? Andai e vivei no Espírito, né? Então a gente tem que andar, tem que viver no Espírito, né? E hoje, né? Os dias são tão corridos, né? A gente tem vivido os dias tão corridos assim que a gente vai ver o horário, já acabou o dia, né? E isso é na escola, no trabalho, na faculdade. Tem pessoa que, né, nos assiste, né? E ela trabalha de manhã, né? Ela trabalha de manhã, de tarde, ela estuda à noite ainda. E ainda tem os afazeres de casa, tem a família para cuidar. E ainda tem o quê? A vida cristã. É claro que a gente entende, né, que Deus é em primeiro lugar, né? Mas é claro que Deus em nenhum momento ele vai nos impedir. Na verdade, ele deseja que a gente cuide da nossa família, né? Ele cuide dos nossos estudos, ele cuide da nossa carreira, né? Até tem uma palavra que a gente gosta muito, né? A gente sempre conversa sobre essa palavra, que é Eclesiastes, lembra? A Eclesiastes, né? Que faça, né, tudo que o seu coração desejar, né? Ele fala na Eclesiastes, né? Faça tudo que o seu coração desejar. Ande segundo... Ande, né? Faça o que se alegra, o que te alegra na tua mocidade. Saiba, porém... que tudo isso o Senhor pedirá conta. Exatamente. O Senhor vai pedir contas, né?
E ele pede contas. Mas antigamente, Marlon, eu li essa palavra, né? Em Eclesiastes, eu sempre li essa palavra e lia, né? Poxa, o Senhor vai pedir contas, né? O Senhor vai pedir contas do que a gente faz aqui. Só que aí eu parei pra pensar, né? Certa vez, né? Até o pastor Ismael tava pregando uma palavra e ele tava falando sobre exatamente Eclesiastes, né? Eclesiastes fala que o Senhor vai pedir contas. Eu achava que era somente pedir contas ruins, das coisas ruins que a gente faz. Também. Eu fiz uma coisa ruim, então o Senhor vai pedir conta. Uhum. Mas na verdade todas, né? Todas as coisas, né? Porque assim como no cartão de crédito você pode gastar com coisas boas e coisas ruins, assim é a nossa vida. Você pode tomar atitudes boas e atitudes ruins. E o Senhor vai pedir contas de todas elas. De todas elas. Deus é um Deus justo, né? Não só das coisas ruins, mas também das coisas boas. Como assim? Às vezes a pessoa de casa pergunta, como assim? Né? Porque as coisas boas, como assim? Coisas que a gente fez e coisas que a gente deixou de fazer, né? Exatamente. Poderia ter feito, né? Por exemplo, os dons que Deus nos deu. Se a pessoa tá enterrando, tá multiplicando, né? Deus pede contas, né? Você tem uma palavra que fala, né? Que o senhor da casa chegou e pediu contas dos dons, né? Isso, muito forte. Né? E dom não é uma coisa ruim, né? Que coisa boa. Os dons que Deus nos deu é ótimo, né? Mas até os dons Deus pede conta, né? E em Eclesiastes diz que o Senhor vai pedir conta de todas as obras. Por isso que a gente tem que fazer o que Deus falou, pode se alegrar, faça com que o seu coração deseja, recrie seu coração, né? Recrie em seu coração, realize os seus sonhos. Mas sabe que de tudo Deus vai pedir conta. Quer dizer, os seus sonhos Deus quer que se realize. Mas você e eu temos que ter ciências que esses sonhos têm que glorificar a Deus, porque Deus vai pedir contas. Pode ser sonhos bons ou sonhos ruins. Desejos, projetos do coração bons e desejos. Ou desejos ruins. Deus vai pedir contas, né? Com certeza. Eu acho que também é importante, né, a gente ressaltar que muitas das vezes, né, ficamos na correria do dia a dia ali, ligamos nosso dia no remoto, né? E aí a gente acaba fazendo as coisas muito... deixando a vida levar, a vida leva eu, né? Como diz a música. Alavante. Isso, né? A gente vai vivendo assim, né? E aí... Marlon, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo... Claro que, tipo assim, o que é a oração? A oração você pode ir falando com Deus, né? No caminho pro serviço, do serviço pra cá, você tá lá fazendo as coisas do seu trabalho, você tá conversando, né? Ali com Deus, né? Na sua mente, você tá conversando ali com o Espírito Santo, tá tendo um diálogo, uma conversa com Deus pedindo pra... né? Uma coisa, né, que eu faço é que, tipo, se eu saio 6 horas, ou se eu saio 5, então eu vou acordar 4, né? Acordo 4 horas, tenho o meu momento, né? Acordei atrasado. Eu vou lendo a palavra, vou buscando dentro do ônibus, né? No caminho pro serviço, e aí dá tudo certo. Exatamente, né? E muitas pessoas, elas têm dificuldade de fazer, né? Que é conciliar a fé com a vida prática, né? Uhum. Que é o que você está falando, conciliar a fé, a oração, a ir na igreja... e trabalhar, né? Ela acha, as pessoas não conseguem conciliar, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, muitas afazeres. Mas temos que ter em mente que Deus é o primeiro, né? Deus não pode ser o segundo. Se a gente coloca Deus em primeiro, as outras coisas são acrescentadas. E se a gente coloca Deus em primeiro, em todas as áreas da nossa vida. Eu costumo dizer que Deus é o primeiro, e a Bíblia diz, né? Deus é o primeiro e o último. Deus tem que ser acima da sua família, mas também tem que estar na frente da sua família. Acima do seu trabalho, mas na frente do seu trabalho. O seu trabalho não é o primeiro, porém Deus tem que estar na frente do seu trabalho. Deus tem que estar lá no terceiro, no quarto, também no quinto lugar. Como assim? Quer dizer, em todas as áreas da sua vida. Sobretudo, né? Portanto, ele é maior que tudo, né? Ele é mais importante, ele é sobre todas essas coisas, é claro, né? Mas em Eclesiastes diz, né? Que Deus pede contas. Por exemplo, às vezes a pessoa está assistindo a programação e ela tem dúvida, né? Muitas pessoas têm dúvida. Será que eu posso estudar? Será que eu posso trabalhar? Será que isso vai afetar minha fé? Eu não quero que isso afete minha fé. Claro que não. Claro que essas coisas podem afetar, mas não devem afetar. Na verdade, elas podem, num sentido, elas podem sim. Tudo ali, isso também tudo me convém. Não tem nenhum problema. Pelo contrário, Deus ele quer que eu estude, Deus ele quer que eu me aprofunde, Deus quer que eu trabalhe, Deus quer que eu cuide da minha família. Mas isso não vai me atrapalhar em nenhum modo, nenhum momento.
se eu tiver no meu coração, na minha mente, que Deus é o primeiro. Né? Com certeza. As pessoas que se perguntam isso, ela não só pode, né, como deve, né, se dedicar, porque somos filhos de Deus, né? E é desejo do nosso Pai que a gente vá bem em tudo, né, que fizermos, seja na nossa vida com Deus, seja no nosso trabalho. Ele nos prometeu, né, que onde a gente colocasse a nossa mão, a gente seria bem sucedido. Em tudo que fizermos, a gente teria a bênção, né, a aprovação do nosso Pai Celestial, né? Então, não só pode como deve. Muitas das vezes se dedicamos ao máximo, né, na igreja, mas não se dedicamos, não dando o nosso melhor no trabalho, ou ao contrário, né, damos o nosso máximo, né, no nosso trabalho e o nosso mínimo, né, na igreja, né, mas temos que ser bem, tudo que formos fazer, temos que fazer como se fosse para Jesus, como se fosse para Deus, né, e ainda mais sabendo que Ele vai pedir contas, né, aí que a gente tem que dar o nosso melhor, né, e poxa, eu tô fazendo aqui pro meu Pai, tô fazendo aqui pro meu Deus, Ele que me observa, então eu vou dar o meu melhor, eu vou ser um filho bom, né? Exatamente, por causa que é o querer do coração, né, às vezes a gente quer querer do coração, querer realizar, né? A gente tem o desejo, né, de ser um bom profissional, um bom aluno, né? Certeza. Né? A gente tem, e o desejo de Deus é que a gente sim tenha um bom emprego, um bom estudo, uma boa carreira, e ser bem sucedido, né? E a gente sabe que Deus deu a recomendação, como ser bem sucedido? Observando os meus mandamentos, né? Então, como é que eu quero ser bem sucedido? E às vezes eu não dou o tempo, o valor devido à palavra, né? Aí eu saio correndo do trabalho, acordo atrasado, vai pro trabalho. Infelizmente não há como a gente ser bem sucedido pessoalmente, né? Em si próprio, consigo mesmo. E também nem nas outras coisas, né? Porque tudo vem do alto, né? Isso, você pode conquistar, né, os maiores tesouros, as maiores riquezas, podemos conquistar tudo, né, mas se não tivermos bem resolvido, né, com Jesus, se não tivermos, né, acumulado os tesouros no céu, então de nada adianta, de nada vale, né, o vazio vai sempre pendurar no seu coração. Exatamente, porque o vazio só é preenchido, né, com a presença de Deus, né. É como diz, né, em Eclesiastes também, né? Lembre do seu Criador, né? Isso aqui vai ser a palavra da cereja do bolo, né? Sim, porque essas atitudes de lembrar de Deus é o que resume a nossa vida, né? E a gente percebe, Marlon, que no mundo tem muitos problemas. No mundo tem muitas coisas, muitos problemas, muitas coisas que acontecem que afastam as pessoas da presença de Deus, né? Porém, como assim essas coisas afastam a presença de Deus? Não é que nada nem ninguém nos separará do amor de Deus. Tá escrito. Então não tem como separar, na verdade. Como assim, então? Tem muitas coisas que não são faladas, que são tabus, que são coisas que até muitas vezes as igrejas têm medo de falar, né? Porque é uma autoproteção, né? O que é autoproteção? Na verdade, o que é superproteção? Não é autoproteção, não. O que é superproteção? O que é superproteção? Às vezes as igrejas elas têm medo de falar para proteger. Ou até mesmo as famílias, né? O pai e a mãe têm medo de falar, talvez, a vida sentimental para a filha, para o filho, da vida sexual para o filho, para a filha. E acaba que quem ensina? O mundo, né? E eles não têm vergonha de falar. Não mesmo. Porque assim, se na igreja, se em casa não é falado, o mundo, as amizades, as pessoas que estão lá fora, não vai ter medo de falar, né? Não vão ter medo de chegar, de falar, olha, faz isso, olha, eu fiz isso aqui e aí foi muito bom, então se eu fosse você, eu não perderia tempo, vai lá e tal. Então, tipo assim, né, no meu trabalho mesmo, sempre tem, né, uma rodinha lá que eles ficam falando a respeito de assuntos impróprios, a respeito de tudo que imaginarmos, né, eles falam lá. Eu evito, né, ficar no meio
né? Sou muitas das vezes até criticado por não querer participar dessas rodas, dessas conversas, né? Mas o que eu tô querendo dizer, se em casa não é criado um ambiente para assuntos, né, que são tabus, assuntos que são ruins, né, na visão da sociedade, né, para ser abordado, então o mundo ele vai ensinar os filhos, ele vai ensinar as pessoas, então eles vão ter uma visão deturpada, né, da realidade. Da realidade. Né? Né? Da verdade que é Deus, Sim, né? Que é a palavra né? de Deus. E é tão interessante, falando na verdade, né? É engraçado que o mundo, né? Ele ensina, entre aspas, só que tem um porém. A igreja muitas vezes tem medo de falar. Os pais, responsáveis, mães, avós têm medo de falar, porque talvez um assunto é meio complicado, delicado, profundo, e tem medo, ou não sabe muito bem como lidar, ou acha que não é necessário falar. Tem pessoas que acham que não é necessário falar pra moça, pra mocinha lá, pra menina, pra jovem, sobre a vida, ou pro jovem, pro menino, claro, pra menina e pro menino, pros dois, sobre a vida sexual, sobre a vida sentimental, sobre drogas, sobre como que porque às vezes ela tem medo, né, a pessoa, as igrejas, a família, só que quando ela chega lá fora, na roda dos amigos, igual você falou, lá o que mais vai ter é esse tipo de assunto. Sim, né? E só completando, Mala, sobre a verdade, sabe o que é o pior? Eles falam a mentira, né? Exato. Esse é o problema. Só que eles falam, como a gente estava conversando agora um tempo atrás, eles falam da mentira com tanta convicção. Eles não convencem que é verdade. Que parece que é verdade. Eles convencem que aquilo é a verdade. É aquela passagem que fala das falsas ideias, né? Que a armadura, né? Ah, sim, né? Que fala, né? Daqui a nossa... Acho que é 1 Coríntios, né? Que fala que as almas que... Nós não lutamos com as almas do mundo, né? Deste mundo carnal, pecaminoso. Nós lutamos com as almas espirituais de Deus. Quer dizer, são almas espirituais de Deus. Que são poderosas para destruir toda a fortaleza do diabo e ideias, pensamentos e palavras contrárias de Deus. Exatamente, é isso aí. Então o inimigo ele coloca pessoas, ele coloca essas ideias contrárias, né, no nosso meio, né, pessoas para falar. Então aí o jovem vai ficar pensando, poxa, a mente, ainda mais quando o jovem está passando da fase da infância para a adolescência, então essa é o período, né? Esse é o período em que a mente do jovem é mais bombardeado, né? E o mundo ele não vai ter medo de falar, e eles vão falar tipo cru, né? De uma forma assim que o jovem vai ter curiosidade, vai querer saber. Parece até que o mundo quer o bem deles, né? Ah, não, porque eu quero teu bem, eu vou te mostrar, vou te ensinar. E realmente o jovem fala, pô, minha mãe não falou isso. Pô, o pastor lá da minha igreja não falou isso. Mas o meu amigo tá falando, acho que ele quer meu bem, ele tá me mostrando o caminho. Isso, não, mas o caminho é Jesus, né? E Jesus é a vida prática, sim, né? Uhum. Tudo foi criado por Deus, então, infelizmente, por conta dessa distância da vida da fé com a vida prática, ou a super proteção da igreja ou da família ou do responsável, acaba tendo esses problemas. Né? É verdade, eu acho muito importante, né, a gente criar ambientes a qual a pessoa fique confortável para se abordar, para conversar, né, e abordar esses assuntos, né? É muito importante, né? É muito importante a mãe sentar com o filho, com a filha e falar do valor que ela tem, né? Porque muitas vezes vemos jovens, né, pessoas que não reconhecem, não sabem do valor delas, né? Porque muitas das vezes em casa não é falado, em casa o pai não elogia, a mãe não fala que ela é uma pessoa preciosa, que ela precisa se valorizar. E às vezes é questão de culturas, a própria família não foi ensinada, né? Uhum. Talvez a infância do pai e da mãe não teve elogios, né? Uhum. Teve só gritos, brigas. E automaticamente, né, Malo, a criança que cresce assim, a não sei se ela aprenda, ela mude a sua maneira de pensar. Ao contrário, ela vai seguir os mesmos. Exatamente, vai refletir a sua infância, vai ser projetada também da mesma maneira na sua futura família ou na sua família, com seus filhos. Os psicólogos, né, eles falam que a nossa vida, né, a nossa infância, ela vai estar presente e ela vai ecoar, né, na nossa vida toda, né? Em toda a nossa vida,
o chão que vamos estar pisando vai ser a base, né? Sim, vai ser tudo que vivemos na nossa infância. Ou seja, se você vem de uma família que você não demonstra, que você não procura falar do seu sentimento, de que procure começar, né? Procure falar para os seus filhos, para as pessoas que estão em casa, né? E para que eles se sintam valorizados, para que eles se sintam esse amor, para que eles... Poxa, né? Isso é muito importante, né? Por isso que muitas jovens, né, aceita, né, qualquer coisa, né? Se relaciona com caras, com pessoas e aceita qualquer não coisa. Bem nela, não valoriza ela, né? Isso, né? E aí você vê as pessoas sofrendo, jovens sofrendo, por atrás, se humilhando por um relacionamento, né, que não é aquilo que Deus tem. Abusivo, né? Exatamente. Violento, né? Violento não com palavras, violento com gestos, com agressões físicas, mas também verbais. Sim, com certeza. Emocionais. Então, é necessário você sentar, né? Porque olha como o mundo tá diverso, só como o mundo tá hoje em dia, né? E hoje em dia com as informações das redes sociais, com a internet, se a gente não ensinar, né, dentro da nossa casa, não falar a respeito não é ser religioso, né? É você procurar entender a realidade da pessoa, você sentar com seu filho, sentar com seus familiares e procurar um ambiente confortável para eles poderem se abrir, eles se sentirem confortáveis e falar: olha mãe, olha pai, eu me sinto assim, 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 e eu tô com dúvida nisso ou aquilo, e você poder aconselhar, você poder falar, né? Isso é muito importante, porque vamos supor que um jovem ele tá com dúvidas, né? Dúvidas a respeito de qualquer coisa. Se ele chegar no mundo e falar: olha, eu tô me sentindo assim, o mundo ele já vai rotular, e vai acolher, vai abraçar eles, né? E a gente tem que entender também, né, que se o jovem ele tá passando por alguma luta, tá enfrentando algum problema, né, seja na sexualidade, seja em qualquer área da sua vida, o problema, a guerra que a mãe e o pai vai travar é contra, né, aquele problema, não é contra a pessoa, né? É muito importante não julgar, né, ouvir. Não julgar, não olhar com o olhar de julgamento. Exatamente. Né? Até porque, como você falou, o mundo ele não vai julgar, ele vai abraçar. O mundo é assim, talvez a pessoa pense: o mundo vai te julgar. Não, pelo contrário, o mundo vai abraçar, porque é exatamente uma artimanha de Satanás para tentar enganar a pessoa, porque já que ela não é abraçada na igreja, na casa, ela será abraçada no mundo. Então por isso é muito importante, né, não julgar. E quem fala também procura uma pessoa que ela confia, um familiar, um pai, a mãe, ou uma pessoa, um amigo, ou um pastor, uma pessoa não apenas amiga, né, como dizem, mas sim, uma pessoa que se confia, é óbvio, mas uma pessoa que tenha uma capacidade de poder te ajudar. Como assim? Uma pessoa que venha falar à luz da palavra de Deus. Uma pessoa que venha te falar a realidade, a verdade, não julgando, que tenha empatia, né? Uma pessoa que tenha empatia, de preferência do mesmo sexo, né? A pessoa que tem empatia do mesmo sexo, a pessoa que não julgue, a pessoa que se coloque no lugar do outro e que você confie, que você também tem que você vê que a pessoa tem uma admiração, um respeito por ela, porque assim ela vai poder te ajudar, né? Seja para ela não te julgar e para você também dar ouvido, né? E a pessoa que fala também não tenha medo de falar. Às vezes a gente fica com medo de falar e acaba que fica guardando aqueles pensamentos, guardando aquelas situações, guardando aqueles sentimentos, guardando aquelas questões até o momento que explode. E aí é ruim, aí é pior, né? Com certeza, né? É sempre bom a gente verbalizar, você tá falando, você procurar, porque assim, a partir do momento que a gente expressa, né, que a gente começa a falar, então a gente até consegue se entender melhor, né? Tô me sentindo assim. Quando você começa, você sentar com alguém e conversar a respeito de como você tá se sentindo, eu tô com dúvida a respeito disso, né? Isso é qualquer coisa, né? Com certeza. Até situações de trabalho, qualquer situação que você está guardando, quando você coloca para fora, além de trazer um alívio para você, né? Ainda você consegue
alinhar os seus pensamentos. Sim. É como uma pessoa que gosta de escrever e como também é falar. Você consegue expor os seus pensamentos, ver eles em outro ângulo, e também a outra pessoa pode te ajudar a ver de outro ângulo, com outra visão. Com certeza, é muito importante, né? Se você estiver enfrentando, se você estiver passando por algum desses questionamentos, né? Estiver passando por alguma dessas coisas, nos procure, né? Que aqui a gente vai te entender, vai falar com você, vai procurar te ajudar à luz da palavra, vamos orar por você, né? E vamos estar te acompanhando, né? Exatamente. E aqui no Geração Jovem a gente tem feito, né? Muitas certeza. pessoas têm chegado aqui, graças a Deus. Pessoas que não tá muito triste, né? E pessoas de vários modos. Pessoas que tinham medo de falar, pensavam que chegaria aqui. Seriam julgados. E foram acolhidas, né? E nós temos um relato, né? E ela até quis dar o seu testemunho. Ela já falou algumas vezes, né? Falou no culto, já falou no vídeo, inclusive foi gravado um vídeo, né? Foi gravado. É um exemplo muito clássico, né? Teve uma jovem, Alessia, né? Ela conversava com a gente, né? E também ela falou, né? Que quando chegou aqui, né? Era de uma maneira e quando veio, ela tá totalmente diferente, sentindo melhor, né? Olha que importância, que eu acabei de me lembrar, né? E ela tava falando justamente a respeito disso, né? Que na escola dela, os amigos dela ofereciam, tipo assim, queriam apresentar ela para esse mundo, né? Tipo assim, mundo, né? Para esse mundo, né? E faz isso, faz aquilo, né? Não é errado não, vamos lá, deixa de ser besta, que não sei o quê, né? Então, né, ela falou que a partir do momento que ela veio pra cá, que ela procurou amizades que influenciavam pra se chegar perto de Deus, ela falou que a vida dela mudou. Glória né? a Deus. Né? Você vê, né? Que a Bíblia diz: as más amizades corrompe, ou más companhias corrompe os bons costumes. E o oposto, as boas amizades, as boas companhias, elas mantêm ou edificam ou constroem bons princípios, bons costumes. Por isso que lá em Salmo 1 diz, né? Feliz aquele que não dá ouvido ao mundo. A gente não pode dar ouvido ao mundo. Se a gente quer ser feliz, qual é o segredo da felicidade? É Jesus. Tá aqui, Salmos 1. Não dá ouvido ao conselho do mundo, mas teu prazer, antes do seu prazer, está na palavra, em meditar a palavra de Deus. Então o segredo da alegria, da felicidade, né? Tem muitos livros que falam sobre o segredo da felicidade, coaches e vídeos motivacionais. Meu amigo, só há um caminho, né? Só uma verdade. E a verdade, o caminho é Jesus. É o caminho que é Jesus, que é a alegria da palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. E esse assunto que a gente falou hoje foi muito importante, muito interessante, e eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas aqui hoje. E se você tem alguma dúvida, né, se você tem algum assunto pra gente debater, pra gente conversar, mande mensagem, né? Nós temos o nosso YouTube. Como é o YouTube? O nosso YouTube é o Geração Jovem Mundial Brasília DF. Se inscreva, né, nos acompanhe, fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Tiver as notificações, é muito importante, né? Com certeza. Lembrando que toda segunda-feira nós temos o nosso podcast às 19 horas, né? Você é nosso convidado a participar. E também nós temos o nosso Instagram, né? O @GJM, né? DF_oficial. Lá você pode ficar por dentro de tudo que acontece e mandar no direct qual assunto que você gostaria que passasse aqui, que a gente conversasse no podcast Fala Geração. Este foi o podcast Fala Geração. Nós aguardamos você na próxima semana, segunda-feira, às 19 horas. E aguardamos você aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui no Geração Jovem Mundial, às 14 horas. Todo sábado a gente tem o nosso Geração Jovem Mundial às 14 horas. Você é nosso convidado todo especial. Não deixe de vir, é muito importante, tá bom? Olha, antes de finalizar, eu queria fazer uma oração. Uma oração por todos que nos acompanham. Uma oração para que Deus possa abençoar, amém? Então, pega um seu copo com água. Se você pega aí seu copo com água, vamos fazer uma oração. Nós temos aqui o nosso chá. Hoje a gente tá, né? De chá, né? De chá de camomila, pra ficar tranquilo, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus, então? Pode começar, Marlon, eu termino. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha.
Que o Senhor possa trazer, meu Pai, a tua presença como um divisor de águas sobre a vida dessa pessoa que está em casa nos acompanhando, para dissipar toda dúvida, dissipar todo medo, para dissipar, meu Pai, para cair por terra todo e qualquer dardo inflamado do maligno, meu Deus. Essa pessoa que muitas das vezes vem enfrentando, meu Pai, problemas e ela não conta pra ninguém. E ela tá aí sofrendo e ela já não sabe mais o que fazer. Ajuda. Então vem com a tua presença, vem com o teu auxílio, com a tua mão poderosa para socorrê-la, para ajudá-la, meu Deus. Nós te pedimos que o Senhor possa colocar pessoas, meu Pai, no caminho delas para ajudar. Que o Senhor possa tirar toda a má amizade. Que o Senhor possa tirar, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não vem do Senhor. E que o Senhor, meu Deus, possa estar ajudando. Que o Senhor possa, meu Pai, estar repreendendo toda angústia, todo medo, toda depressão, toda ansiedade, meu Deus, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome. Que onde chegar a nossa voz, que chegue também o socorro, que chegue o alívio, porque o Senhor disse que seria o socorro bem presente na hora da angústia. Então olha para a vida dessa mãe, desse filho, desse pai, meu Deus, que está desesperado. Restaura a família, restaura, meu Deus, porque só tu faz, só tu és e só tu podes. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Sim, Pai, nós te pedimos de todo o coração, porque somente o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado. E o Senhor disse que se agrada na sinceridade do íntimo. O Senhor disse que o Senhor, perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado, contrito e abatido. Se essa pessoa está com o coração angustiado, triste, lá o Senhor está. Se a gente faz nossa cama no mais, no céu, está tudo bem, o Senhor está lá. Mas se fazemos a nossa cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor disse também que está junto com o contrito, aquele que quer mudar e não consegue. Meu Deus, então ajuda o teu servo, ajuda a tua serva, ajuda esse jovem, essa jovem, esse senhor, essa senhora, esse pai, essa mãe, esse irmão, essa irmã. E que o Espírito Santo do Senhor venha ajudar, venha socorrer, venha se estender as suas mãos para salvar, para ajudar. Faça repreender, Senhor, todo o mal, todo dardo inflamado de Satanás, toda palavra, toda seta maligna do inferno, todo mal, tudo que não vem do teu Espírito, que no nome do Senhor Jesus, que saia para o inferno. E que ela seja curada, transformada e abençoada. Nós entregamos nas tuas mãos, na tua palavra, as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra a água e quem beber o líquido, receba a vida em nome de Jesus. Amém? Jesus, Beba aí, amém. seja abençoado. É isso aí. Esse foi o Fala Geração, né? O podcast dessa semana. E sábado te esperamos. Deus abençoe, até mais. Deus abençoe. More than likely what you got right now. I know you're about to fall apart right now, but God is with you in the ups and downs, the ups and downs.